4 títulos nas 500 milhas de Indianápolis, 3 vezes vencedor das 24 horas de Daytona, uma conquista na Petit Le Mans, além de um título no INSA Sports Car e 4 vices na IndyCar. Definitivamente, Hélio Castro Neves é um dos melhores pilotos brasileiros da história, obtendo grande sucesso em sua longa carreira e aliando ao talento nas pistas uma popularidade enorme fora dela. Amanhã ele completa 48 anos, nada mais justo que ele seja o escolhido de hoje. Terça-feira, 9 de maio de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande personagem da história. Antes de começar, aquele pedido singelo de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, assim a gente cresce cada vez mais. Nascido em São Paulo no dia 10 de maio de 1975, Hélio Castro Neves começou a correr de kart aos 12 anos, sempre com o apoio dos pais Hélio e Sandra e a irmã Catiúcia, e manteve-se na modalidade até 91. Em 89 conquistou o título brasileiro e participou no ano seguinte do Mundial. Daí para os monopostos foi um pulo e nos 3 anos seguintes colecionou 3 vice-campeonatos. O da Fórmula Chevrolet em 92 e da Fórmula 3 Sul-Americana nos 2 anos posteriores. Aí ele resolveu ir para a Europa e, correndo pela equipe de Paul Stewart, conquistou a 3ª colocação na prestigiada Fórmula 3 britânica. Mas não continuou no velho continente. Hélio abraçou a oportunidade de seguir sua carreira no automobilismo estadunidense. 2 anos de Indy Lights, sendo vice-campeonato de 97, e em 98 Castro Neves estreava na IndyCar, ainda kart. O brasileiro correu pela Bettenhausen e surpreendeu com uma temporada sólida, incluindo um 2º lugar em Milwaukee. Para o ano seguinte, transferiu-se para Hogan e conseguiu melhorar seus resultados. Pole em Homestead, 2º lugar em Gateway e 5º em Chicago. Tudo parecia às mil maravilhas, mas uma cláusula no contrato determinava que o time de Hélio, que era gerenciado por Emerson Fittipaldi, precisava obter patrocínio na ordem dos 3 milhões de dólares para que uma renovação de contrato fosse viável. Sem êxito, as partes romperam e Castro Neves se viu sem equipe para 2000. Só que aí, Greg Moore morreu em um terrível acidente na etapa final da temporada, em Fontana. O canadense havia assinado com a Penske para ser companheiro de equipe de Gil de Ferran, ambos em substituição ao Ansel Júnior, Tarso Marques, Alex Baron e Gonzalo Rodrigues, que faleceu nos treinos livres da etapa de Laguna Seca. Todos eles testemunhas de uma temporada pífia. Roger Penske então chamou Castro Neves para a lacuna deixada pela fatalidade, e ele aproveitou bem a oportunidade. Com um carro bem melhor do que o do ano anterior, ele conquistou suas 3 primeiras vitórias na categoria, em Detroit, Mid-Ohio e Laguna Seca. Seu triunfo no Belle Isle foi determinante para seu apelido de Homem-Aranha, pois o brasileiro comemorou escalando as grades de proteção. O desempenho se repetiu em 2001, com mais 3 vitórias, em Long Beach, Detroit e Mid-Ohio. Castro Neves viu seu companheiro Gil de Ferran conquistar o bicampeonato, mas a Penske já preparava sua mudança para a IRL, devido a um imbróglio entre o time, as leis americanas anti-tabaco e a Philip Morris, dona da Marlboro, que estampava os carros da Penske. Aliás, foi nas 500 milhas de Indianápolis deste ano que Castro Neves começou a escrever seu nome na categoria, com a sua primeira vitória. No ano seguinte, o primeiro em tempo integral na IRL, ele repetiu o triunfo, sendo um dos 5 a conseguir tal feito. E detalhe, nas 2 primeiras participações. Finalizou o ano de 2002 como vice-campeão. Em 2003, ele viu de pertinho o Gil de Ferran enfim vencer a Indy 500, já que terminou em 2º, e com 2 vitórias em Gateway e Nazaré, terminou na 3ª colocação na tabela. Até o fim de 2005, Hélio conquistou mais 2 vitórias no Texas e em Richmond, em anos dominados pela Andretti. De positivo é que ele é o único a terminar no top 10 em suas 5 primeiras participações nas 500 milhas de Indianápolis, feito não alcançado por nenhum outro piloto. Veio 2006 e a Penske tinha um senhor carro.
Castro Neves venceu 4 provas: São Pittsburgh, Motegi, Texas e Michigan. Mas acabou em terceiro em uma temporada ultra equilibrada, pois ele terminou a 2 pontos de Sam Hornish Jr. e Dan Weldon, que empataram em pontos, ficando o título para o estadunidense que era seu companheiro de equipe pelo número de vitórias. Vieram 2 temporadas com alguns contratempos e ainda assim Castro Neves pegou mais um vice-campeonato em 2008, no primeiro ano após a reunificação das 2 categorias de monopostos dos Estados Unidos, vencendo em Sonoma e Chicago. Nesses 2 anos, sua popularidade começou a disparar junto a Tony Kanaan, e ele acabou vencendo a edição de 2007 do Dançando com as Estrelas ao lado de Juliane Hough. Mesmo sem um campeonato, o brasileiro estava na crista da onda. Só que tudo pareceu desmoronar ao final de 2008, um mês após o fim da temporada. Castro Neves foi indiciado por fraude fiscal e evasão de dívidas, acusado de utilizar contas no exterior para esconder cerca de 5,5 milhões de dólares que teria recebido entre 1999 e 2004. O piloto chegou a ser preso, algemado e acorrentado nas pernas. Foi liberado no dia seguinte após pagar fiança de 10 milhões de dólares, mas teve o passaporte retido. E se fosse condenado pelas 7 acusações que lhe pesavam, pegaria uma pena que poderia chegar a 35 anos de cadeia. O julgamento começou em março de 2009 e no dia 16 de abril, Castro Neves foi inocentado de todas as acusações, junto a sua irmã e seu advogado, Alan Miller. A temporada já tinha começado e era Will Power quem tinha corrido em seu lugar na etapa de abertura em St. Petersburg. Roger Penske decidiu que o australiano teria mais oportunidades durante o ano, enquanto Castro Neves, 3 dias após a absolvição, já estava no pódio em Long Beach, festejando o 3º lugar. Parecia o script perfeito, mas 35 dias depois veio a glória, a 3ª vitória nas 500 milhas de Indianápolis, em uma corrida dominante, avassaladora e emocionante, com o mundo todo a superlativar o triunfo redentor. Ao passo que Castro Neves ganhava um respeito enorme, inclusive dentro dos Estados Unidos, e era sempre temido na lendária prova do oval, seu desempenho nas temporadas ficava aquém do esperado. Algumas críticas e uma injusta fama de amarelão começavam a perseguir o piloto, e a situação só piorou em 2013 e 2014. Foram 2 vice-campeonatos perdidos na última etapa. Só que enquanto em 2013 a disputa foi bem mais ferrenha e decidida somente em uma arrancada de Scott Dixon, que venceu 4 das últimas 9 corridas, em 2014 Castro Neves perdeu as 500 milhas na última volta em um vacilo contra Ryan Hunter-Reay, ficou fora do top 10 nas últimas 5 provas e viu seu companheiro de time Will Power espantar a fama de perdedor que também carregava consigo. Indiretamente, Hélio começou a perder rendimento e suas aparições entre os primeiros diminuíram. Foram quase 3 anos sem saber o que era vencer, até quebrar o jejum em 2017 na etapa de Iowa. Algumas semanas antes, obteve mais um vice em Indianápolis, mas desta vez muito festejado. Só que Roger Penske tinha outros planos para o brasileiro. Recém-ingressado na INSA Sports Car, o chefão do time queria lá a experiência de Hélio e também do colombiano Juan Pablo Montoya. Depois de 20 temporadas, contando a época da kart, Castro Neves deixava a categoria em tempo integral. Nos 3 anos seguintes, apenas participações pontuais na IndyCar, contando, claro, as 500 milhas. E foi na categoria de Endurance que o destino finalmente sorriu à altura do talento que Castro Neves sempre mereceu. Foram 3 anos disputando toda a categoria e em 2020 veio o tão sonhado título ao lado de Rick Taylor, com 4 vitórias. Mas o piloto ainda queria provar, se é que precisava, que poderia escrever seu nome de vez na IndyCar. Sem nenhuma perspectiva de retorno aos monopostos, Hélio pôs um fim à parceria de 21 anos com a Penske e abraçou o projeto novo da Meyer Shank. O ano de 2021 seria de transição para ele, que correria 6 provas na IndyCar e também a Petit Le Mans na INSA, com o time de Jim Meyer e Michael Shank. Mas foi com a Wayne Taylor que Hélio começou a escrever a história em outra prova muito importante do esporte a motor, as 24 horas de Daytona. O brasileiro conquistou o tricampeonato da prova entre 2020 e 2022, as 2 últimas já com a Meyer Shank,
se tornando o primeiro da história a alcançar tal feito. Hélio venceu também a Petit Le Mans em 2022, vitória essa que ajudou o time a conquistar o título da temporada. E se ele ainda tinha algo a escrever na sua história dentro da IndyCar, o brilho veio nas 500 milhas, que foi inclusive sua primeira corrida com o time na categoria. Largando de oitavo, o brasileiro soube ser bastante cerebral para atacar no momento certo, se livrar de Alex Palou e Simon Pagenaud para conquistar sua quarta vitória na prova, igualando-se a AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears. Uma vitória gigante, simbolizada na presença de quase toda a equipe escalando o alambrado para festejar e quase todos os pilotos para lhe saudar. Muitos apostam que Castro Neves segue competindo com a Meyer Shank apenas para entregar sua experiência ao time e fazê-lo elevar o patamar para brigar por títulos a médio prazo. Mas com 4 registros no Borg Warner, 3 Rolex no pulso, um título no INSA Sports Car, além de 4 vice-campeonatos na IndyCar e participações na Stock Car e no Supercars australiano, o marido da Adriana e o pai da Micaela mostra que na porta de completar 48 anos ainda é um dos melhores pilotos da categoria e pode muito mais. Eu abomino quem julga o Hélio Castro Neves somente pelas derrotas. Você conta nos dedos pilotos com um currículo tão vencedor. 4 títulos de 500 milhas de Indianápolis, 3 de 24 horas de Daytona, mais uma em Petit Le Mans, 4 vice-campeonatos na IndyCar, um campeonato difícil, um campeonato equilibrado. Ah, mas tiveram derrotas. Todos os pilotos têm derrotas. Julgar o Hélio por isso é uma tremenda injustiça e um tremendo mau caratismo. É óbvio que o Hélio tinha que aparecer aqui nesse quadro por tudo que ele já fez pelo esporte ao motor brasileiro. Eu tenho certeza que vocês gostaram, vocês ouvintes, eu tenho certeza que gostaram. Terça-feira que vem tem mais um personagem aqui no nosso canal. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, é só procurar por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, pessoal. Tchau!